Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos fazer o passo a passo para cálculo de pH numa titulação ácido forte base forte. Vamos começar então? Temos então a titulação de um ácido forte com uma base forte e o objetivo do exercício é acompanhar, mediante cálculos, a variação do pH com adição gradual de base forte sobre um volume conhecido de uma solução de ácido forte. Em determinado momento, nós vamos adicionar volume suficiente de base para igualar as concentrações de OH fornecidas pela base e H3O+, que já estão presentes ali com o ácido forte. Quando isso acontece, a gente chama esse processo de neutralização. E para ácido forte base forte, essa neutralização, esse ponto de equivalência de igualdade, ocorre em pH 7. Bom, mas quando nós estamos antes ou depois desse ponto de pH 7, há sobra de um desses íons. Se houver sobra de íons H3O+, nós teremos um pH menor do que 7. Se houver sobra de íons OH-, nós teremos um pH diferente de 7, mas maior do que 7. Nós teremos um pH superior a 7 até 14. Bom, então, quando a gente tem uma titulação ácido-base, ácido forte, base forte, uma titulação ácido-base de forma genérica, nós temos um equipamento que é utilizado, uma vidraria que a gente utiliza para fazer essa titulação. E essa vidraria é composta de uma bureta, que é uma vidraria graduada de alta precisão, e nós temos embaixo, normalmente utilizado um Erlenmeyer, por questão de ergonometria, né, para a gente conseguir agitar a solução. E na bureta, no caso do nosso exercício, nós vamos ter o titulante, que é a solução de NaOH. Nesse exercício, eu optei por uma concentração 0,2 mol por litro. No Erlenmeyer, nós teremos o titulado, que é a solução que nós vamos titular, que no caso, né, nós temos uma solução de ácido forte, 0,1 mol por litro, são 20 ml de ácido clorídrico com concentração molar 0,1 mol por litro. Bom, para acompanhar essa variação de pH, nós vamos utilizar as seguintes condições, né? Os seguintes volumes que vão ser adicionados. Inicialmente, a gente vai adicionar aos 20 ml de HCl 5 ml de NaOH, 0,2 mol por litro. Então, a gente vai abrir a torneirinha da bureta, vamos escoar 5 ml e a gente vai calcular o pH. Esse pH resultante nós vamos completar aqui no finalzinho desse vídeo. Depois, nós vamos colocar uns valores mais próximos daquilo que seria o ponto de equivalência, tá? Eu não vou falar qual é, nossa, super mistério, né? Por quê? Qual o objetivo disso? Mostrar para vocês o quanto, mesmo estando muito próximo do volume que a gente espera que dê o pH igual a 7, a gente ainda está longe em termos de pH, tá? A gente está muito próximo do volume, mas em termos de pH ainda falta um pouquinho para chegar no ponto de equivalência. Então, a gente vai seguir esses volumes aqui e vamos calcular os volumes, todos esses volumes, né, o pH a todas essas adições. Esse V igual a interrogação corresponde ao volume necessário, nós vamos calcular, para que eu tenha a igualdade entre o número de mols de OH e o número de mols de H3O+, ou seja, pH 7 no nosso caso, tá? Então, nós vamos calcular qual é o volume necessário para que essa solução seja neutralizada. A gente vai começar calculando o pH inicial na solução contida no Erlenmeyer, antes da gente começar o processo de adição da base. A gente só tem ácido dentro do Erlen, apenas aquela solução de HCl que já existia. Então, nós temos apenas HCl 0,1 mol por litro no início da titulação. Independente do volume, o pH vai ser o mesmo. Então, se eu tiver 1 litro de solução 0,1 mol por litro, se eu tiver 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro, o pH vai ser o mesmo. Então, o volume a gente não vai utilizar aqui, vamos usar aquela máxima de que se o HCl é um ácido forte, ele é monoprótico, a concentração de HCl da solução é igual à concentração de íons H3O+, que essa solução possui. Então, eu tenho que a concentração de íons H3O+, que eu preciso para calcular o pH, é igual à concentração da solução de HCl, ou seja, 0,1 mol por litro. Para calcular o pH, vocês já sabem, se vocês não sabem, dá uma olhadinha no vídeo aqui do canal onde a gente fala sobre o pH. É super tranquilo de entender e também tem umas outras dicas sobre ácidos fracos, tá? Então dê uma olhadinha lá depois, vou deixar o link aqui para vocês acessarem.
Aproveita e já dá uma curtida no vídeo, que eu acho que já está merecendo, né? Então, vamos lá. Para calcular o pH, eu uso diretamente a concentração do ácido forte. Então, eu vou colocar pH igual a menos log de 0,1 e o pH da solução inicial é 1. Então, é um pH bem baixo, uma solução bastante ácida. Para o primeiro volume de NaOH, que vai ser 5 ml, conforme aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, nós temos que fazer primeiro a conversão do volume em ml para litros. E para isso, gente, super simples, só dividir aqui o volume em ml por 1000, porque 1 litro tem 1000 ml, e aí a gente tem o volume de NaOH adicionado 0,005 litros. Nós vamos usar o volume em litros porque a molaridade é em mol por litro. Então, nós vamos usar litros aqui nos volumes. Nós temos, então, com a adição de 5 ml de NaOH à solução de HCl contida lá no Erlenmeyer, uma neutralização parcial do ácido presente. Então, a base que nós estamos adicionando, 5 ml, não é suficiente para neutralizá-lo completamente. E aí, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, no primeiro passo, calcular o número de mols de H3 ou mais presentes lá no Erlenmeyer e o número de mols de OH- que nós estamos adicionando nesses 5 ml. Então, o número de mols de H3 ou mais vai ser o volume de H3 ou mais, que está contido lá, no caso são 20 ml, ou seja, 0,02 litros, vezes a molaridade, a concentração molar da solução de HCl. Ou seja, o número de mols de H3 ou mais é 0,02 litros vezes 0,1 mol por litro, que é a concentração molar. Nós temos, então, 0,002 mol de H3 ou mais contidos naqueles 20 ml iniciais de HCl. Então, para a base, é o mesmo cálculo, número de mols igual a volume vezes a molaridade, e nós vamos substituir os valores que nós conhecemos. O número de mols vai ser, eu adicionei 0,05 litros de NaOH, portanto, 0,05 aqui é o nosso volume, vezes a molaridade que nós conhecemos, que é o titulante, o NaOH. Nós teremos, então, um número de mols de OH, né, de NaOH que foi adicionado, de 0,001 mol. Percebam que o número de mols de H3 ou mais é superior ao número de mols de OH-. Isso significa que quando eles se juntarem lá na solução, o H3 ou mais vai ser parcialmente neutralizado, o NaOH vai ser consumido, né, os íons hidroxila vão ser consumidos, e vai sobrar H3 ou mais ainda em solução. Ou seja, eu espero que mesmo após a adição de NaOH, a solução ainda seja ácida. Não tão ácida, mas ainda seja ácida. Então, nós vamos fazer uma sobra. Vamos fazer o segundo passo, que é subtrair o valor menor do maior. Quem é o maior? O número de mols de H3 ou mais. Quem é o menor? O número de mols de OH-. Ele não está sobrando ainda, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Número de mols de H3 ou mais que sobra é igual ao número de mols de H3 ou mais existentes inicialmente, menos o NaOH que foi adicionado, que a gente acabou de calcular. Então, eu vou ter uma sobra, né, 0,02 menos 0,01 mol, vai ter uma sobrinha aqui de H3 ou mais ainda de 0,001 mol. O que é que nós vamos fazer com esse valor, com esse número de mols de H3 ou mais que sobrou? Nós vamos transformar isso em molaridade e aí a gente vai calcular o pH da solução resultante. Então, o terceiro passo é calcular o volume total da solução contida no Erlen depois que a gente adicionou a base ao ácido. O volume inicial era de 20 ml, só que a gente adicionou 5 ml de base, então o volume cresceu, certo? Então, a gente tem o volume total eram os 20 ml iniciais, 0,02 litros iniciais, e aí a gente adicionou 0,005 litros, dando um total de 25 ml ou 0,025 litros. Então, a molaridade da solução, a nova molaridade, vai ser calculada a partir deste volume. E no passo 4, a gente vai calcular a concentração molar ou do OH- ou do H3 ou mais, que é o que sobrou. Nesse caso, quem está sobrando é o H3 ou mais.
Então, a molaridade do H3O+, agora, após a sobra, será o número de mols de H3O+, que sobrou, dividido pelo volume total, depois que a gente fez a adição da base, que é número de mols 0,001, que foi aquele que a gente calculou no slide anterior, dividido por 0,025 litros. Temos, então, uma nova molaridade, que é 0,04 mol por litro. Vamos utilizar essa molaridade para calcular o pH desta solução. Então, nós temos, passo 5, calcular, então, o pH utilizando o pH igual a menos log de H3O+, ou pH igual a 14 menos pOH. No caso, a gente vai usar direto o pH igual a menos log de H3O+, porque a gente já tem a concentração de H3O+. Então, pH igual a menos log de H3O+, igual menos log de 0,04, que vai dar pH igual a 1,4. Percebam que o pH inicial era 1, quando a gente adicionou 5 ml de NaOH de base forte, o pH cresceu levemente para 1,4. Então, foi uma mudança muito sutil no pH, com a adição de 5 ml de NaOH. Então, após a adição de 5 ml de NaOH, a gente tem um pH igual a 1,4. Agora, a gente vai fazer exatamente o mesmo cálculo, só que dessa vez nós vamos considerar que foi feita uma adição de base de 9,5 ml, bem próximo daquilo que é desejado, mas não vou contar agora, a gente vai fazer essa continha daqui a pouco. Então, 9,5 ml corresponde a 0,0095 litros, a gente já faz essa conversão, e nós vamos calcular, utilizando aquela fórmula que a gente já viu, o número de mols de íons OH- correspondente a esse volume. E a gente já tem a concentração molar. Então, temos que o número de mols de OH- desses 9,5 ml vezes 0,2 mol por litro vai corresponder a 0,0019 mol de OH-. A gente não precisa calcular de novo o número de mols de H3O+, ele não varia, são aqueles iniciais dos 20 ml. Já dá para perceber que nós ainda temos sobra, né? Nós temos que o H3O+, tem um número de mols maior do que OH- ainda comparativo àquilo que a gente tinha no início. Então, o número de mols de H3O+ que sobra ainda é número de H3O+ menos número de mols de OH-. A gente tinha inicialmente 0,002 mol de H3O+, né, do HCl, e vamos subtrair 0,0019. Temos uma sobrinha de 0,0001 mol. Gente, é muito importante a gente não fazer arredondamentos aqui, porque esse 0,001 mol, se a gente tivesse arredondado isso aqui para 0,2, já daria errado, né? Pareceria que já tinha neutralizado. Então, a gente não pode arredondar sem nenhum critério. Então, aqui nós vamos utilizar todos os valores exatos, principalmente quando se trata de número de mols. Molaridade nem tanto, mas número de mols. Então, a gente ainda tem uma sobra pequena, mas temos uma sobra de íons H3O+. E é essa sobra que a gente vai utilizar para calcular a nova molaridade da solução. Então, considerando esse novo volume adicionado, nós temos, inicialmente, a gente tinha 20 ml de solução, adicionamos 9,5. Eu considero sempre como se a gente nunca tivesse adicionado NaOH. Cada conta a gente faz separadamente, porque aí a gente sempre faz o mesmo cálculo. Senão a gente vai adicionando, tinha 5, adicionou mais 4,5. Então, dá um pouquinho de confusão, gera um pouquinho de confusão. Então, nós consideramos que era a solução inicial de HCl e adicionamos 9,5 ml. Temos, então, o volume total de 0,0295 litros. Aí nós temos que a molaridade daquele H3O+ que sobrou é o número de mols dividido pelo volume total. Aí temos que 0,0001 mol dividido pelo volume de 0,0295 e a molaridade 0,00339, a nova molaridade da solução contida lá no Erlenmeyer. Ainda tem H3O+ sobrando. Então, nós vamos calcular o pH. pH vai ser menos log de 0,00339. Esse valor, essa molaridade, se vocês fizerem um cálculo na calculadora, vai dar um monte de casas após a vírgula. E eu fiz um pequeno arredondamento. Eu não quis colocar 0,0034 para não deixar
com tão pouca precisão. Então, deixei várias casas, deixei 5 casas após a vírgula, para a gente manter uma precisão nesse resultado. Então, o pH vai ser 2,47. Então, percebam que a gente já subiu mais um pouquinho, mas a gente já está perto de 10 ml e o pH ainda está muito ácido. Então, após a adição de 9,5 ml aos 20 ml iniciais, a gente tem ainda um pH de 2,47. Então, a gente vai usar o nosso outro volume, vamos dar uma exagerada, a gente está bem próximo de 10 ml, mas ainda não estamos lá. Então, os 9,99 ml converti para litros e vou fazer o cálculo, adivinha? Do número de mols de OH- que corresponde a esse volume. Então, número de mols de OH-, volume vezes molaridade, 0,00999 vezes 0,2 mol por litro, e temos um número de mols de quase 2, mas não é. Então, aí não arredonda, deixa 0,001998. E aí, segue em frente com o cálculo. Vamos fazer, então, a subtração, né? O H3O+, ainda é mais abundante. Então, ainda temos H3O+, no Erlenmeyer sobrando, além do OH-. Número de mols de H3O+, que sobra vai ser, então, o H3O+, que tinha no começo, menos o OH- que vocês adicionaram lá nos 9,99 ml de solução de NaOH. Temos, então, 0,0020 mol menos 0,001998 mol, sobrando 0,123450 mol. Essa é a sobra de HCl após a adição de 9,99 de NaOH. Então, vamos ver quanto isso vai corresponder em molaridade. Para a adição, então, dos 9,99, a gente tem um novo volume total, 0,02 do inicial mais o 0,00999. Então, temos quase 0,30, ainda não mantém esse volume, tá? Para calcular a molaridade, a gente tem o número de mols de H3O+, que ainda está sobrando, que é tão pouquinho, mas ainda a gente precisa considerar, dividido pelo volume total que a gente acabou de calcular. Temos, então, o número de mols de H3O+, desculpa, a molaridade de H3O+, que sobra, 0,000002, dividido pelo volume, que é quase 30 ml, mas não é. Então, nós temos a molaridade 0,0000667. Façam aí na calculadora, vocês vão ver que tem várias casas após a vírgula. Eu mantive algumas aí apenas por preciosismo, tá? Não arredondem muito, tomem cuidado com os arredondamentos. Então, nós vamos calcular o pH utilizando essa molaridade. Temos que o pH vai ser o menos log desta nova molaridade, que dá 4,18. Percebam, o pH inicial era 1, adicionamos 9,99 ml de NaOH e nós temos o pH elevado a apenas 3 unidades, né? Então, a gente tem de 1 passando para 4,18 o pH dessa solução. Com a adição, então, de 9,99 ml, nós temos um acréscimo, né? Um aumento do pH para 4,18. Ainda está um pouquinho longe de 7, né? Gente, todo mundo que já fez uma titulação, não está fazendo só conta, mas já fez uma titulação no laboratório, sabe que a virada de pH acontece de uma gota para outra. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, que é muito difícil atingir perfeitamente o pH igual a 7. Tá? Então, eu estou aqui com 9,999 ml, uma precisão de volume praticamente impossível de ser atingida com uma vidraria comum de laboratório, mas que a gente consegue fazer os cálculos aqui só para mostrar para vocês. Então, eu coloquei 4 noves, 9,999, converti em litros, e nós temos o número de mols correspondente ao OH desta solução, deste volume. O número de mols vai ser 0,00199998. É quase, gente, falta muito pouco para chegar no mesmo número de mols de H3O+, mas ele ainda está sobrando. Então, ele ainda sobra, temos ainda H3O+, e vai ser NH3, número de mols de H3O+, menos número de mols de OH-, vão sobrar, ou vai sobrar, né, 0,1234562. Tá? Então, a sobra ainda é pequena, mas ela existe. Vamos ver qual é o pH calculando a molaridade dessa solução.
Bom, então o volume total vai ser 0,029999, ou seja, quase 30, mas ainda não é. E é a nossa nova molaridade contando com aquele número de mols que a gente acabou de calcular. E o volume total, o novo volume total, a molaridade será de 0. Percebam, 0,0000667. Também fiz um pequeno arredondamento, podem fazer na calculadora, dar uma conferida. E eu deixo esses zeros, esses noves de propósito, não coloco notação exponencial, notação científica, justamente para vocês verem a dimensão dessa quantidade de zeros à direita que nós temos nesses valores, tá? E todos eles são importantes. Então, o pH da solução será 5,17. Gente, ainda está longe de 7, né? Mas eu não vou mais torturar vocês, tá bom? Para a gente calcular, então, o volume de base necessário para a neutralização dessa base forte, desse ácido forte, nós vamos considerar que o número de mols de ácido é igual ao número de mols de base, né? São ácidos que têm apenas um H+, e a base apenas uma hidroxila. Então, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes o volume da base. A gente conhece isso como MaVa, MbVb. Vocês já devem ter visto isso na equação de diluição, que é CvCv, né? C1V1, C2V2. Então, é uma máxima que a gente usa bastante, que tem relação com o número de mols. Nesse caso, nós temos um pH igual a 7, esse que a gente quer atingir na base forte e ácido forte. Quando a gente faz essa titulação, nós queremos ver qual o volume necessário. A gente consegue calcular com facilidade utilizando esta relação. Então, a molaridade do HCl vezes o volume do HCl, os dois a gente conhece. Molaridade do NaOH a gente conhece, a gente só não sabe qual é o volume de NaOH necessário para chegar no pH igual a 7. Então, é esse que nós vamos calcular. 0,1 mol por litro, molaridade do HCl. 0,02 litros é o volume de HCl que estava lá no Erlenmeyer. Então, esse aqui é a parte do titulado. E do lado direito, a gente tem o titulante, quem está na bureta. Então, nesse caso é a base, mas poderia ser o ácido. Vocês podem ver no outro vídeo que a gente tem aqui do canal da titulação invertida, que a gente está adicionando ácido na base. Vocês vão ver que o esquema é o mesmo. Nós vamos mudar apenas, né, a forma de calcular o pH, mas é exatamente o mesmo passo a passo. Então, o volume de NaOH será, portanto, de 0,01 litro, 10 ml. Gente, nós adicionamos 9,999 e não foi o suficiente para chegar perto de pH 7. Mas se a gente adicionar mais, né, esse microlitro, a gente chega em 0,01 litros pH 7. São necessários, portanto, 10 ml de NaOH 0,2 mol por litro para a neutralização completa de 20 ml de HCl 0,1 mol por litro nessa titulação. E aí, para vocês não ficarem chateados, vou mostrar para vocês o que vai acontecer, gente, se a gente passar aquela microgota, né, quando a gente está fazendo a titulação. Se adicionarmos 10,001 ml de NaOH, um pouquinho a mais, né, a gente passa um pouquinho, o que vai acontecer? Bom, a gente já espera que se 10 era para atingir o pH 7, se a gente adiciona mais do que 10, o pH já vai ficar básico. Então, a gente já espera que vai ficar básico. Agora, o quão básico essa solução vai ficar? O quão básica essa solução vai ficar? Então, o número de mols de OH- desse volume continua o mesmo procedimento, vai ser 0,0020002. Ah, agora a gente passou daquele número de mols que a gente calculou até agora. O número de mols de H3 ou mais, gente, continua o mesmo, ele não modifica, a gente só está adicionando base, né? Então, a partir do ponto de equivalência, tem sobra de OH- lá no Erlen. Então, nós vamos colocar agora na nossa equação que o OH está sobrando. A sobra que nós vamos calcular é do OH. Dessa vez, ele é o valor maior. Então, a gente vai fazer 0,00200002 menos o número de mols de H3 ou mais. Então, temos que o número de mols de OH- que sobra vai ser 0,0000002. Parece que vocês já viram essa concentração, gente, só que agora nós vamos ter que calcular um novo volume, uma nova molaridade, pensando no OH-. É ele que está sobrando dessa vez. Então, a gente calcula o volume total,
que vai ser 0,030001 litros. E nós temos a nova molaridade. Reparem que agora a gente tem a molaridade do OH, não é mais a molaridade do H3O+. O número de mols de OH que a gente acabou de calcular e o volume total. Então, temos que a molaridade do OH- que está sobrando será 0,00000667. Arredondei aqui também, tá, gente? Eu só não faço arredondamento de volume e número de mols, mas a molaridade dá para arredondar com parcimônia, com critério, tá? Bom, temos que o pH é o quê, gente? pH é 14 menos pOH, então eu não posso calcular direto com esse valor, isso não pode esquecer. Se você calculou sem querer pH direto com esse valor, vocês vão ver que vai dar um valor estranho, né? Deveria ser básico, mas está ácido, então, ó, prestem atenção, tem que ser 14 menos o pOH. Então, temos que 14 menos 5,17, o pH será 8,83. Gente, saiu de 7 para 10 ml para 8,83, quase 9, adicionando mais, né, além do 10, 0,001 litros. Então, é um efeito muito pronunciado daquilo que está fora do volume do pH estequiométrico, né, que a gente utilizou 10 ml para chegar em pH 7. Então, vocês podem, a partir desse modelo, calcular os próximos volumes. Se eu adicionar 2 ml a mais, além do ponto estequiométrico, se eu adicionar 5, quanto isso vai ficar? Quanto mais concentradas forem as concentrações, as soluções, né, maior vai ser o impacto de 1 ml, meio ml, 0,0001 ml no pH da solução. Temos então o quê? 8,83 é o pH após a adição de 10,001 ml de NaOH, 0,2 mol por litro, aqueles 20 ml iniciais de HCl 0,1 mol por litro. Então, na titulação ácido forte com base forte, nós temos o titulante NaOH e o titulado HCl, aquela tabelinha nós podemos completar. Então, o pH foi variando, ó, com 5 ml foi de 1 inicial para 1,4, depois adicionei mais quase 5, né, de 4,5 ml, foi para 2,47, e aí, gente, a gente foi adicionando um pouquinho a mais, né, quase nada, e o pH variou bem pouco. Quando a gente adiciona 10 ml, a gente tem um pH 7, calculamos por MAVA igual a MBVB, e quando passa aquela microgota, que é o pesadelo de todo mundo, gente, nesse caso a solução vai ficar pink, tá? Só com esse 0,01 a gente já tem pH acima de 8, a fenolftaleína ficando rósea, né? Já vai ficar pink, porque para você acertar 0,001 tem que ter uma precisão absurda. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.